Bom dia, queridos. Vamos pegar aí a apostila, capítulo 17, página 32. Deixa eu autorizar a Luana aqui e aí a gente já começa. Vamos lá? O tema é governos liberais e democráticos no Brasil. Governos liberais e democráticos no Brasil. Por que vem esse tema logo depois de trabalharmos a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial? Nós vamos entrar agora naquele período de reconstrução política pós-ditadura de Vargas e pós-Segunda Guerra Mundial. É como se a Segunda Guerra fosse ali um divisor de águas, né? Por que nós vamos olhar dessa forma? Porque dos 15 anos que Vargas governou, 12 praticamente ele governou de forma ditatorial, né? Partindo do princípio que a Revolução de 30 suspende a Constituição republicana, ele fica até 34 sem Constituição. Em 34, ele governa de 34 a 37 com a Constituição da Revolução Paulista, e depois, de 37 a 45, ele governa com uma Constituição ditatorial, que foi a polaca. Esse momento que nós estamos trabalhando aqui pode ser chamado de governo liberal e democrático, como também é reconhecido como populismo. Tá? Que foi o período ali entre 1946 e 1964, que é quando o Brasil sofre o golpe civil-militar. Tá? Então, nós estamos trabalhando esse momento aqui. Repetindo, entre 1946, né, que é o ano que 45 dá o fim à Era Vargas, mas 46 é o ano da Constituinte. Então, nós vamos pegar de 46 até 64. De 46 até 64, o Brasil viveu governos de caráter liberais, democráticos e populistas, né? O populismo foi um movimento comum em boa parte do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, mas aqui no continente americano ele foi muito forte. Basicamente, é uma forma de governo onde o líder, além de fazer uma propaganda muito forte em relação à sua imagem, né, a imagem de líder político, ele busca estar próximo da população com medidas populares, ao mesmo tempo em que estava próximo da elite industrial e construía leis que favoreciam essa elite. Então, nós vamos perceber aqui o nascimento de governos de caráter democráticos com uma propaganda muito forte do ponto de vista popular, né? Que buscava ligar a imagem desses líderes à massa, à população. Tá? Nós temos aqui Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. São os presidentes que nós vamos trabalhar. O mais popular, né, o que morreu pai dos pobres, foi Vargas. Depois a gente vai até conversar um pouquinho sobre Vargas e um trabalhinho que a gente vai fazer depois, tá? Depois do conteúdo. O que precisa ficar claro é que esse momento queria romper com o fascismo implantado no Brasil entre 37 e 45. O pós-guerra ele vai buscar isso. Então, ao mesmo tempo que o Brasil vivia isso, o mundo vivia a Guerra Fria. Então, nós vamos ter ali uma ligação muito grande entre o que acontecia lá fora durante a Guerra Fria e as manifestações políticas aqui dentro. Sendo que, na maior parte do tempo, o Brasil vai se colocar politicamente ao lado dos Estados Unidos. Isso só vai mudar um pouquinho com Jânio Quadros. Lá na frente a gente vai falar.
Várias vezes eu falei com vocês, e agora eu vou repetir, da necessidade de compreendermos os aspectos históricos brasileiros em cima da Constituição, da sua história constitucional. E nesse ano nós trabalhamos vários aspectos constitucionais, né? Nós começamos a falar da Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana. Nós vimos que essa Constituição abre a história da República no Brasil, contudo, ela não atende às necessidades do povo brasileiro naquela época. Boa parte da população fica excluída, né? Principalmente por conta da questão do voto, né? As mulheres não podiam participar, padres não podiam participar, soldado raso também não. Então, a maior parte da população fica excluída dela. Depois nós entramos na Era Vargas e durante a Era Vargas nós trabalhamos duas constituições. A de 34 e a de 37. Sendo que a Constituição de 34 foi uma Constituição, do ponto de vista de construção da cidadania, do nosso processo eleitoral, uma Constituição que rompeu com muitas coisas, né? Porque ela dá à mulher o direito ao voto, ela cria ali mecanismos de participação efetivas, diminuindo a corrupção eleitoral, né? Porque o voto passava a ser secreto, dentre outras coisas, né? Ela vai criar o Código das Minas e Águas, vai criar as leis trabalhistas, né? A Constituinte de 34 vai trazer as primeiras leis trabalhistas para o Brasil, Código de Leis Trabalhistas. E a de 37, que é a Constituição que Vargas impõe depois do Plano Cohen, que foi um golpe de Estado, nós falamos isso, né? Ele deveria convocar uma nova eleição e ele não convoca essa eleição. Então, ele vai impor a polaca. A polaca, do ponto de vista constitucional, da história que nós estamos aqui, né, compreendendo, ela é um atraso, né? Porque de 37 a 45 o Congresso fica fechado, ela impõe a pena de morte, não tem eleição, ele coloca interventores, esses interventores agiam de acordo com a vontade de Vargas. Então, de 37 a 45, nós vamos ficar muito atrasados constitucionalmente, porque é adotado um governo de base fascista, né? Amparado pelos ideais de Plínio Salgado, lá da AIB, Ação Integralista Brasileira, que nós falamos. Então, a Constituição de 46, ela vem trazendo alguns pontos da de 34, tá? Nós vamos perceber aqui que ela é muito parecida com a de 34, porém, ela vai deixar para trás a de 37, porque ela vai ser uma Constituição que dará o direito de manifestação popular, liberdade de expressão, coisas que a de 37 via como terrorismo, tá? A de 37, a polaca, ela dizia que tudo aquilo que era feito contra o Estado era visto de forma a atentar contra o governo, portanto, era uma ação terrorista. Então, essa Constituição que nós vamos estudar agora, que é a quarta que nós vamos estudar esse ano, né? É uma Constituição que vai, então, dividir esses momentos, né? Nós saímos de uma ditadura e entraremos com um governo democrático, liberal e populista. Vamos lá as características básicas dela, né? Regime político, democracia, forma de governo, república, forma de Estado, federação, forma de governo, então, ela é parecida nesse ponto de vista com a de 1891 e a de 1934, tá? Nós continuamos divididos em estados, né? E o sistema presidencialista. 5 anos de mandato para presidente, então cada presidente teria 5 anos de mandato e era proibido a reeleição. Então, parte de 4 para 5 anos, continua proibida a reeleição. Na verdade, a reeleição só vai nascer na década de 90,
com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Antes não existia reeleição no Brasil, tá? Ela garantia a liberdade de expressão e o voto secreto universal, né? Excluindo aqui, quem estava excluído desse processo? Os analfabetos, os soldados rasos e cabos do exército, tá? As mulheres, então, entram aqui, tá? Continuam. Lá em 34 e em 46 continuam. Né? E a CLT de 34 permanece na Constituição de 46, tá? A legislação foi preservada, os sindicatos eram atrelados ao governo e existiam algumas restrições à greve, como existe até hoje, tá? Se a greve prejudicar uma boa parte da população, ela é, como pode, esqueci o nome que fala, ela não é impedida, tem uma outra expressão que fala. Vou dar um exemplo. Greve de professores. O professor tem direito à greve? Ele tem direito à greve, mas o estudante tem direito à aula, a 200 dias letivos. Então, o direito do professor não pode estar acima do direito do aluno, porque a maioria são de estudantes. Então, eles conseguem... Por isso que greve de professor geralmente não dura muito tempo, porque parte para a ilegalidade, uma vez que o direito de um está passando por cima do direito de uma maioria, né? De um grupo pequeno sobre a maioria, no caso, os estudantes, né? Então, eles permanecem com as leis trabalhistas, mas algumas coisas são impedidas, como, por exemplo, as restrições à greve, tá? Logo depois que Vargas sai do poder, em 45, os tratados pós-Segunda Guerra serão assinados e vai ficar claro no pós-guerra que o mundo passaria por um momento de divisão, de bipolaridade, que nós chamamos de Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi o momento em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam campos de influência, disputavam ali mercados e campos de influência, uma vez que os países que sofreram com o imperialismo no século XIX até metade do século XX vão se tornar independentes. Então, a União Soviética e os Estados Unidos irão disputar a influência sobre esses territórios, ok? E isso vai durar até 1991, quando a União Soviética vai acabar. Então, de 45 até 1991, nós vivemos o que chamamos de Guerra Fria. E, nesse momento, os países não poderiam se colocar em cima do muro. Ou você estava de um lado, ou você estava do outro. Como nós já estávamos acompanhando um processo histórico anticomunista, né, que é isso que Vargas vai fazer durante o Plano COI, durante o Estado Novo, Dutra, que é o presidente que vai ser eleito depois de Vargas, ele vai continuar mantendo o mesmo caminho, o caminho anticomunista, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai, na Constituição, vai ser eleito, né, durante o período da Constituinte, de 1946, ele vai promulgar, então, essa Constituição não foi imposta, ela foi votada, então, nós chamamos isso de promulgação. Vai promover uma abertura política, econômica, porém essa abertura econômica estará alinhada aos interesses estadunidenses. Então, nós vamos nos colocar do lado dos Estados Unidos contra o comunismo, contra a União Soviética, durante esse período, com Dutra, tá? Isso vai seguir durante o período de Vargas também, só vai ter um rompimento lá com Jânio Quadros. Então, a primeira coisa que Dutra faz é romper a relação com a União Soviética, né? Ele vai romper relações econômicas, não vai comprar e nem vai vender para a União Soviética, tá? E vai adotar o liberalismo econômico, que é o que os Estados Unidos defendem durante o período da Guerra Fria, tá? Esse liberalismo econômico vai trazer algumas consequências para nós,
olha ali os pontos, né? O esgotamento de reservas financeiras, a retração da indústria nacional, porque essa proximidade vai fazer com que o Brasil compre mais produtos estadunidenses, tá? Vai ser um período difícil para a economia do Brasil no pós-guerra, onde nós vamos continuar endividados, com um congelamento dos salários, né? O arroxo salarial é isso. Com o congelamento dos salários, vai vir aí um processo de inflação, porque vai reduzir o poder de compra da população. Os produtos vão aumentar e o salário não. Toda vez que isso acontece, nós somos vítimas de um processo inflacionário, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. O salário aumentou pouco, mas os produtos de base da nossa cesta, né, da cesta básica, aumentaram consideravelmente. Então, a gente está vivendo esse momento de dificuldade, né? E o que vai provocar aí também um descontentamento muito grande da classe operária no Brasil. Essa classe que, durante a era Vargas, estava mais próxima, de certa forma, do governo por conta das leis trabalhistas, tá? Então, eu entrei nessa fase aqui antes de falar do capítulo para vocês, para que vocês entendessem um contexto, né? Porque é difícil você compreender que passamos por 15 anos do governo de um homem que adotou 3 formas diferentes de governar, e sendo que na maior parte desse tempo a liberdade foi restrita, o governo não estava passou por ditadura, né? A maior parte desses 15 anos. E agora a gente vai entrar em outro momento histórico. Então, é importante que você entenda que tudo que vai acontecer no Brasil agora está totalmente ligado com o que vai acontecer com o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou dessa guerra, o Brasil teve gastos. O mundo pós-guerra vive dias difíceis. As coisas ficaram melhor para os países que vão dividir esses mercados, para a União Soviética e para os Estados Unidos. A Europa está destruída, está arrasada, está precisando reconstruir, e o Brasil estava precisando se reconstruir do ponto de vista de liberdades individuais, porque também viveu um período de atraso por conta da ditadura. Tá? Então, voltando agora para o material de vocês, nós vamos falar um pouquinho das expectativas. O que eu preciso entender, uma vez que agora eu sei desse período de transição, do que acontece pós-Era Vargas, né? Quais são as nossas expectativas de aprendizagem? Está aí na página 32. Primeiro ponto, caracterizar o Brasil no período pós-Vargas, por meio de posicionamento diante da nova ordem mundial. Foi o que nós fizemos agora. Nova ordem mundial é a bipolarização, é a Guerra Fria. Como que o Brasil se posiciona pós Segunda Guerra Mundial? Conhecer as práticas populistas propostas pelos governos de desenvolvimento econômico, tecnológico, político e social no Brasil. Então, esse período que nós entramos é considerado populista. Dutra foi o menos popular de todos os presidentes dessa época, mas a gente também tem que entender o contexto, né? Além de ser um militar, ele pega o Brasil numa condição de transição, né? De uma ditadura para uma abertura política, e pega o Brasil pós-guerra. Nossa, por mais que o nosso território não tenha sido atacado, nós mandamos 25 mil soldados para lá, nós tivemos gastos, mas esses gastos são pequenos comparados ao que a Europa viveu, obviamente. Nós precisamos lembrar que a maior parte dos países que o Brasil tinha relações econômicas vão passar por um processo de dificuldade no pós-guerra. A Europa vai perder a sua hegemonia. Então, o Brasil, de certa forma, aqui vai ter que correr atrás do prejuízo, se amparando só nos Estados Unidos, né? Porque os outros países que mantinham relação econômica com o Brasil estavam passando pelas mesmas dificuldades do pós-guerra. Caracterizar o governo que compõe esse período por meio de sua realização, conquistas e falhas. Aqui
quando compreendermos bem as práticas populistas, vocês entenderão que a construção da imagem desses homens, né, tanto de Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, vai ser uma construção política em cima de uma propaganda, mas, na verdade, esse período aqui não vai trazer grandes transformações econômicas para o Brasil, porque nós entraremos em dificuldades, né? Com exceção do nascimento das grandes estatais que nós temos, porque é nesse período aqui que vai nascer a antiga estatal, não é mais, a Vale do Rio Doce e a Petrobras, né? Dentre outras coisas. Muitas usinas serão construídas aqui. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós vamos nos endividar bastante. Então, tem um lado complicado dessa situação. E quanto maior eram as nossas dívidas, né, apesar de toda a propaganda na construção da imagem desses homens, maior era a nossa dependência, né, principalmente em relação aos Estados Unidos. E, por último, compreender a decadência do modelo populista e a ascensão dos militares. Eu acho que isso aqui é o mais significativo, né, dentre as habilidades aqui, as expectativas de aprendizagem. Por quê? Nós precisamos entender o que acontece com o Brasil no contexto da Guerra Fria, o que vai acontecer aqui internamente, que vai levar o Brasil a vivenciar um golpe que foi um golpe de base civil e militar. Durante muito tempo, usou-se a expressão golpe militar. Hoje a gente usa a expressão golpe civil-militar, porque os militares tiveram apoio de muita gente importante, de muitos civis durante esse processo. De 46 até 64, nós vivemos governos de caráter popular, contudo, vivíamos aqui dentro manifestações operárias, manifestações políticas que vão abalar a estrutura do governo populista, tá? Vamos lá falar do governo de Dutra do ponto de vista de planejamento, né, de estrutura. Como eu disse, ele pega o Brasil num período de transição, de dificuldade, mesmo assim, ele lança um plano de governo. Todos os políticos que nós vamos trabalhar daqui para frente têm um plano de governo, né? O dele era SALT, né? SALT é a ideia de saltar, de progredir. Só que cada letrinha dessa tinha um significado. SALT por quê? S de saúde, A de alimentação, T de transporte e E de energia. Então, dentro do projeto de governo dele, existia um incentivo a esses 4 pontos: saúde, alimentação, transporte e energia. Como eu disse para vocês, ele pega o Brasil num momento de grande dificuldade. Por mais que existisse um plano, um planejamento, uma ideia do que deveria ser feito, isso só poderia ser feito se o Brasil tivesse estrutura, né? E ele não teve isso, apesar de se aproximar economicamente, politicamente, né, e economicamente dos Estados Unidos, ele não vai ter... Peraí, só um minutinho que eu vou abrir o bate-papo aqui. Tá. E aí, o que nós vamos presenciar aqui? Um plano de governo que buscava atender às necessidades do nosso país. Realmente, nós tínhamos um atraso muito grande em todos esses setores. E aqui nós temos setores básicos para o desenvolvimento econômico, que é o transporte e a energia. Sem os dois, não tinha como se desenvolver a indústria, né? Só que ele não teve dinheiro e nem um grupo político, uma base ministerial que conseguisse romper com essas dificuldades. Então, ele não conseguiu atingir nenhuma das metas propostas pelo Plano SALT. A única obra importante que Dutra conseguiu fazer
durante os 4 anos que ele governou ali, foi a rodovia que hoje ganha o nome dele, que é a rodovia Rio-São Paulo, conhecida como rodovia Dutra, né? Ganha o nome dele, uma rodovia que hoje nem é mais estatal, né? Ela foi privatizada, né? Ela toda é pedágio fora fora. É perfeita, mas atravessá-la custa muito caro. Hoje ela foi privatizada. Bom, agora a gente vai passar para outro momento, que vai falar do retorno de Vargas, né? Essa volta de Vargas. Vargas, quando sai do poder, ele sai por uma pressão militar, né? Principalmente do pós-guerra, né? O Brasil tem uma participação contraditória na Segunda Guerra Mundial. Essa participação foi contraditória, mas foi muito importante também, né? É uma participação que foi decisiva, principalmente para o território italiano. Mas quando ele sai com a ideia de que ele voltaria e voltaria nos braços do povo. Marcela, mas você disse que ele não foi eleito diretamente nenhuma vez durante os 15 anos. Como que ele tinha tanta certeza que voltaria e voltaria nos braços do povo? Pela questão de direitos adquiridos durante o período dele, do ponto de vista trabalhista. Antes da era Vargas, o Brasil não tinha nenhuma lei trabalhista efetiva. O Brasil passou por greves, passou por vários movimentos na primeira e na segunda década do século XX, mas conquistas reais nós não tivemos. Então, foi com ele as primeiras conquistas. E essas conquistas foram muito simbólicas. Ah, mas essas conquistas passaram por cima de todo o período ditatorial que vivemos? Sim. Né? A maior parte do tempo nós vivemos uma ditadura durante a era Vargas, contudo, aquilo que ele deu do ponto de vista de legislação trabalhista, né? Aquilo que na verdade não foi que ele deu, é que o povo conquista durante esse período ficou muito significativo, porque ele trabalhou a construção da imagem dele em torno disso e em torno também de um discurso nacionalista. Então, Vargas, mesmo sendo ditador, para a massa, ele era uma figura popular, né? E ele garantiu isso, que ele voltaria e ele voltaria nos braços do povo. Eu gostaria que vocês observassem aí os números dessa eleição, porque foi uma eleição histórica. 48,7% da população votante votou em Getúlio Vargas. É quase a metade da população ativa, né, do Brasil na época. Ninguém na história do Brasil conseguiu chegar a esse ponto dentro de eleições diretas. Mais próximo disso foi em 2003, né? Que também deu início a um governo de caráter popular, que foi o governo do Luiz Inácio. Essas duas figuras, a construção da imagem tanto de Vargas quanto de Luiz Inácio vai ser muito parecida, tá? Porque ele vem aqui bem popular, bem próximo da população. E Vargas, o que ele queria fazer? O que ele faz, na verdade, durante todo o processo eleitoral? Ele quer reconstruir a imagem dele. Ele não quer chegar... ele não quer que as pessoas lembrem daquilo que foi ruim no governo dele, né? Das características fascistas. Então, ele vai construir uma imagem durante o processo eleitoral nacionalista e popular, tendo como base no seu discurso as conquistas da população mais humilde durante o governo dele, que realmente foram as maiores até então, né? Carteira de trabalho, carga horária estabelecida, salário mínimo, férias, né? Foi um pacote, que é a CLT, o Código de Leis Trabalhistas, durante o governo dele. Então, ele vai usar isso
Por isso, essa expressão, 48,7% da população votante, né? Procurou apagar a imagem de ditador e construir uma nova imagem. Essa imagem agora é do homem democrático, né? Que vai entrar para a história como o pai dos pobres, né? Nós vamos trabalhar na próxima aula como que esse discurso se eternizou, né? O pai dos pobres. Como que ele chega a esse momento. Mas não foi, assim, fácil manter-se no poder. Tanto é que tem um desfecho trágico, né? Por quê? Eduardo Gomes aqui era representante de um partido que o Brasil tinha na época, chamado UDN, a União Democrática Nacional. E a UDN, ela fazia uma oposição acirrada aos Estados Unidos, a Vargas, porque Vargas vai adotar uma política nacionalista e a UDN defendia uma política estadunidense, né? Quem vai fazer parte desse grupo da UDN? Os homens mais poderosos do Brasil, os homens que tinham mais poder aquisitivo, força política, né? Então, depois do PDT, que era o partido de Vargas, o partido mais forte no Brasil era a UDN. Contudo, esse partido era um partido de burguesia, era um partido da burguesia industrial. Então, ele era indiferente às causas operárias, às causas trabalhistas, eles eram anticomunistas, eles eram próximos dos Estados Unidos e tinham na mão, tinham entre eles a base da comunicação da época. Os homens mais importantes da imprensa brasileira estavam do lado da UDN. Então, olha só, a gente vai fechar a aula aqui, conhecendo a UDN, tá? Segunda maior força política, era antigetulista, por conta do histórico de Getúlio, né, enquanto ditador, durante a era Vargas. Eram contra as leis trabalhistas por questões óbvias, se eram maior parte do grupo político era de burguesia industrial, leis trabalhistas não interessavam a eles, né? Apoiavam o liberalismo e o alinhamento constante entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, esse grupo era financiado pelos Estados Unidos também. Quem fazia parte deles? Banqueiros, donos de bancos privados, né? Grandes empresários que trabalhavam com importação e exportação dentro do Brasil, então alinhados aos Estados Unidos, e donos de veículos de informação. Aqui é a parte mais importante, tá? Por que isso? Porque esses homens aqui serão os homens que irão divulgar as coisas durante esse segundo governo de Vargas. Eles tinham a imprensa nas mãos deles. Olha lá, além do Carlos Lacerda, que era jornalista e político, tinha do lado deles Assis Chateaubriand, que era um jornalista, dono das maiores rádios do Brasil, né? Assis Chateaubriand tem até um filme que fala sobre a vida dele, e foi o filme mais caro da história do Brasil. Foi um filme que durou quase 3 décadas para ser feito, teve desvio de dinheiro, uma coisa. Mas vale a pena assistir para que você entenda o que uma pessoa que tem um meio de comunicação nas mãos pode fazer dentro de um país. Tá? Júlio Mesquita, também jornalista. A família Marinho, porque o Sistema Globo de Comunicação nasce nesse período aqui, não nasce já com a TV, tá? A TV está fazendo essa semana 70 anos, mas nasce primeiro como rádio, jornal e rádio, e a rádio nesse momento vai ganhar uma expressão muito grande, né? O José Sarney, que é um político até hoje vivo aí, e tinha uma força coronelista mesmo, né, no Nordeste, e o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, conhecido muito, né, nesse período, e vai ser uma força política até a década de 90. O ACM hoje tem um neto, né, ACM Neto, que é governador da Bahia, e também é uma força política muito grande, um coronel muito forte no Nordeste. Então, esses homens eram ligados a esse partido e esses homens eram de oposição a Vargas. Então, Vargas vai governar com muita dificuldade, porque
apesar do desejo dele de refazer aquela imagem de ditador, ele vai encontrar os obstáculos porque está contra os homens mais importantes do Brasil na época. Né? Acho que ficou bem claro isso aqui. Eram homens que tinham muito dinheiro, muito poder aquisitivo, banqueiro, né, gente? Grandes empresários, industriais e donos das principais redes de comunicação. Como lutar contra eles? Então, Vargas vai desenvolver uma política nacionalista na construção de uma imagem cada vez mais popular. E esse grupo, a UDN, vai usar a imprensa para desconstruir essa imagem, essa é a verdade. Constantemente um conflito entre esses dois grupos. Nós vamos parar aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando o nacionalismo durante o segundo governo de Vargas. Ok? Alguma dúvida aqui, fofinhos? Alguma dúvida? Nós estamos ainda na página 33, nós não saímos dela não, tá? Essa primeira página do capítulo. Nenhuma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui, ok? Até segunda-feira, final de semana. Beijinho. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.